Leitura diária. 1 Samuel, capítulo 22. Davi refugia-se em Adulão e em Mispá. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a eles todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. De lá, Davi foi para Mispá, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: Posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo, até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim ele os deixou com o rei de Moabe. E lá eles ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta Gade disse a Davi: Não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. Saul mata os sacerdotes de Nobe. Saul ficou sabendo que Davi e seus homens tinham sido descobertos. Saul estava sentado com a lança na mão, debaixo da tamargueira, na colina de Gibeá, com todos os seus oficiais ao redor. E ele lhes disse: Ouçam, homens de Benjamim, será que o filho de Jessé dará a todos vocês terras e vinhas? Será que ele os fará todos comandantes de 1000 e comandantes de 100? É por isso que todos vocês têm conspirado contra mim? Ninguém me informa quando meu filho faz acordo com o filho de Jessé. Nenhum de vocês se preocupa comigo, nem me avisa que meu filho incitou meu servo a ficar à minha espreita, como ele está fazendo hoje. Entretanto, Doeg o Edomita, que estava com os oficiais de Saul, disse: Vi o filho de Jessé chegar em Nobe e encontrar-se com Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele. Também lhe deu provisões e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a família de seu pai, que eram sacerdotes em Nobe, e todos foram falar com o rei. E Saul disse: Ouça agora, filho de Aitube. Ele respondeu: Sim, meu senhor. Saul lhe disse: Por que vocês conspiraram contra mim, você e o filho de Jessé? Porque você lhe deu comida e espada, e consultou a Deus em favor dele, para que se rebelasse contra mim e me armasse cilada, como ele está fazendo? Aimeleque respondeu ao rei: Quem dentre todos os teus oficiais é tão leal quanto Davi, o genro do rei, capitão de sua guarda pessoal e altamente respeitado em sua casa? Será que foi essa a primeira vez que consultei a Deus em favor dele? Certamente que não, que o rei não acuse a mim, seu servo, nem a qualquer um da família de meu pai, pois seu servo nada sabe acerca do que está acontecendo. O rei, porém, disse: Com certeza você será morto, Aimeleque, você e toda a família de seu pai. Em seguida, o rei ordenou aos guardas que estavam a seu lado: Matem os sacerdotes do Senhor, pois eles também apoiam Davi. Sabiam que ele estava fugindo, mas nada me informaram. Contudo, os oficiais do rei recusaram erguer as mãos para matar os sacerdotes do Senhor. Então o rei ordenou a Doeg: Mate os sacerdotes, e ele os matou. E naquele dia matou 85 homens que vestiam túnica de linho. Além disso, Saul mandou matar
os habitantes de Nob, a cidade dos sacerdotes, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, jumentos e ovelhas. Entretanto, Abiatar, filho de Aimeleque e neto de Aitude, escapou e fugiu para juntar-se a Davi, e lhe contou que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: naquele dia, quando o edomita Doeg estava ali, eu sabia que ele não deixaria de levar a informação a Saul. Sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique comigo, não tenha medo. O homem que está atrás de sua vida também está atrás da minha, mas você estará salvo comigo. Amém? Para refletir, vimos que uniram-se a Davi os rejeitados de Israel, homens tomados pelo desespero de sua existência fracassada, homens que, se tivessem redes sociais, não seriam os mais seguidos, nem tampouco os mais curtidos. Só que foram esses que procuraram a Davi, tanto para buscar refúgio, quanto para oferecer ajuda. Não foram os mais letrados, os mais religiosos e nem os mais caridosos. Em seu ministério terrestre, Jesus foi questionado porque comia com os publicanos e pecadores, os rejeitados de Israel. Mas Jesus, ouvindo, disse: o são não precisa de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Mateus 9, 10, 13. Percebem por que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Ele não fazia acepção de pessoas e atraía para si todo aquele que reconhecia que precisava de ajuda. Aqueles 400 homens viram em Davi o mesmo que os publicanos e pecadores viram em Cristo: a chance para mudar. Eles enxergaram em Davi o que faltava em Saul: misericórdia. Davi poderia ter despachado aqueles homens, afinal, ele já tinha problema suficiente. Porém, onde a sociedade enxergava fracasso, Davi enxergou oportunidade de vitória. Os que a sociedade apontava como pecadores, Jesus engrandecia como herdeiro do reino dos céus. A atrocidade comandada por Saul e o Doeg representa a missão do inimigo de Deus: roubar, matar e destruir, em completo contraste com a missão de Cristo. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, 10. O profeta Aimeleque descreveu Davi como o mais fiel e honrado dos servos de Saul. Jesus veio a nós e deixou o insuperável modelo de serviço. Outro ponto interessante é o que Davi disse a Abiatar no verso 22. Fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Houve uma verdadeira chacina em Nob, mas não por causa de Davi, e sim por causa da malignidade do rei Saul. Quando Cristo nasceu, o rei Herodes mandou matar todos os meninos de Belém de 2 anos para baixo. Na verdade, meus irmãos, quem procurava a morte de Davi, quanto a de Cristo, procura a tua também. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Efésios 6:12. Quando Satanás foi expulso do céu, foi precipitada com ele 1/3 parte dos anjos. Apocalipse 12, 4 e 7 a 9.
Então este conflito, que é cósmico ao mesmo tempo, é uma luta pela nossa mente. O que Davi disse a Abiatar: Cristo não se cansa de nos dizer todos os dias: fica comigo, não temas, estarás a salvo comigo. Por vezes, o inimigo coloca em nossa vida zonas de conforto que nos fazem pensar que estamos no lugar seguro. Mas a todos que estão com o coração aberto à voz de Deus, assim como Davi, ele diz: não fiques neste lugar seguro. Foi porque Saul acomodou-se ao seu trono terreno que permitiu que Deus fosse destronado de seu coração. Doeg pode ter matado o corpo daqueles homens e mulheres de Deus, mas jamais a vida eterna. Herodes ceifou a vida daquelas crianças inocentes, mas seus lugares estão guardados na eternidade. Os fariseus levaram seus planos malignos até a consumação da morte de Cristo, mas ele ressuscitou para nos coroar com a coroa do felizes para sempre, pois nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8, 38 e 39. Permaneça em Cristo, não temas, pois com Ele você estará sempre seguro. Amém?